mensagem de hoje é Cristo, nosso Cordeiro Pascal. E nós chegamos nessa semana para desfrutar sobre isso no capítulo 5 de Coríntios. Eu queria ler com os irmãos aqui os primeiros versículos desse capítulo. Fala no versículo 1: Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. O título é maravilhoso, mas a história, como começa, nos mostra uma situação muito imoral. Eu não sei se você concorda comigo, mas essa é uma situação daquelas que é difícil de acreditar que pode acontecer com um irmão. O que aconteceu aqui foi um filho que tomou a mulher do próprio pai, ou seja, a própria madrasta. É uma situação de um escândalo que é difícil de crer que alguém que é um filho de Deus possa cometer. E a gente sabe que é um filho de Deus porque nos versículos mais adiante a gente vê que Paulo, depois de exortar, fala que se ele ainda fosse entregue a Satanás e morresse e tudo mais, ainda assim, no último dia ele seria salvo pelo Senhor. Ou seja, era uma pessoa que tinha crido no Senhor. Era alguém que convivia no meio dos coríntios. E ainda assim, foi capaz de cometer um pecado como esse. Pode parecer extremo, mas esse pecado que é capaz de cometer esse tipo de torpeza, esse tipo de imoralidade, está dentro de mim e está dentro de você. Não importa se você creu no Senhor ontem, ou se você tem 30 anos junto com o Senhor. Se você tem 1 ou 20 anos de vida da igreja. Se você nasceu numa condição boa ou ruim, não importa. Todos nós, sem exceção, estamos sujeitos a este mesmo tipo de pecado. E até coisas piores do que isso. A situação que nos é apresentada aqui em Coríntios nos mostra isso. Uma pessoa que cria no Senhor praticou essa imoralidade. E eu aqui queria focar com os irmãos muito no pecado. Eu vou pedir licença, porque a semana e o capítulo depois vai falar muito sobre como exortar o pecado, como tratar no meio da igreja. Eu não vou entrar nesse aspecto, vou deixar para o Gilmar falar sobre as encrencas da semana. De nada, Gilmar. Eu vou falar sobre o pecado em si. E para isso, eu queria entrar em 2 histórias aqui, rapidamente. Eu tinha comentado com os irmãos, eu gosto muito de história, então vou aproveitar. As 2 histórias são de reis de Israel. A primeira conta que um rei, logo depois de ter assumido, seu povo estava em guerra, mas ele estava no palácio. E ele acabou dormindo até tarde um dia, acordou, estava passeando provavelmente pelo palácio e viu uma mulher se banhando. E sabia que a mulher era casada. E ele também era. Mas ainda assim mandou trazer a mulher e adulterou com ela. Não contente, depois de mandar ela para casa, ele ainda descobre depois, porque ela manda avisar, que ela está grávida. E ele fica preocupado. E o marido dela está na guerra, lutando por quem? Por ele, que estava em casa. O que ele faz? Ele articula uma maneira de trazer o marido de volta, porque estava em tempo em batalha. Então, se ficasse em casa, provavelmente ali com a mulher, a criança ia se desenvolver e achar que o filho era dele mesmo, não ia nem desconfiar. E aí traz o marido, só que o marido, para a vergonha dele, nem quis entrar, porque falou: a minha guerra, o meu senhor está na batalha, meu lugar não é aqui, eu não vou entrar na minha casa. Não conseguindo ser convencido, ele arquiteta o assassinato desse mesmo homem. Ele manda ele para a frente da batalha, e quando ele chega na frente da batalha, ele é morto. Ou seja, a história que eu acabei de contar para vocês é a história de alguém que adulterou, alguém que mentiu, alguém que matou. Pecados que, se tem algum tipo de grau, esse pecado tem algum tipo de grau, são muito parecidos, pelo menos na minha visão, a esses que a gente viu aqui, esse especificamente que a gente viu aqui em 1 Coríntios. E
eu vou entrar aqui, antes de terminar essa história, numa segunda história. A segunda história também é de um rei de Israel, que também estava em guerra contra os filisteus. E no meio da batalha, ele tinha combinado com o profeta Samuel, e Samuel falou para ele, você vai esperar alguns dias, e quando eu chegar, nós vamos oferecer sacrifício, e quando eu oferecer sacrifício, aí nós vamos para a guerra. Ele esperou o tempo que o rei tinha falado para ele esperar, o profeta, mas o profeta se atrasou. Como ele se atrasou, pressão do povo, os filisteus estavam ganhando espaço, ele foi lá, matou mesmo, fez o sacrifício, e quando ele fez o sacrifício, aparece o profeta e falou, o que fizeste? Porque eu falei para você esperar. De novo, se pecado tem algum tipo de gradação, eu não sei se os irmãos concordam comigo, esse, ao meu ver, é o mais simples das histórias que a gente apresentou aqui, não é? Mas os irmãos sabem de quem eu estou falando. A primeira história é a história do rei Davi. E a segunda é de um rei chamado Saul. O resultado dessas histórias é, Saul, naquele mesmo instante, perdeu o seu reinado. E Deus começou a levantar Davi. Mas Davi não. Davi continuou muito tempo ainda reinando, ainda foi muito usado pelo Senhor. Ainda é lembrado no Novo Testamento, pouquíssimas vezes, nem é lembrado por essa questão desse episódio, mas é lembrado como alguém que tinha um coração segundo o coração de Deus. E isso nos mostra que por mais que nós tenhamos um pecado dentro de nós, a maneira que nós trabalhamos o nosso pecado vai dizer o que vai ser do nosso futuro. Essas histórias aqui nos mostram isso. E o primeiro aspecto que eu queria salientar de estudo é, nós, naquela época, quem apresentou tanto para Davi quanto para Saul, quem expôs o pecado deles foram os profetas. Hoje, nós temos acesso ao Espírito. Ao Espírito que se derramou para dentro do nosso espírito, ao Espírito que também se derrama aos profetas de hoje. Nós temos acesso à palavra, nós temos comunhão por causa disso, por causa do nosso Espírito, nós conseguimos ter comunhão com o nosso Pai. E quando nós temos essa comunhão, quando nós usamos o Espírito, nós vemos a nossa condição. Então, o primeiro passo para tratar o pecado é nós precisamos reconhecer o pecado na nossa vida. E não existe jeito de reconhecer se não for no Espírito. O Espírito veio, o próprio Senhor falou isso, para convencer o mundo do pecado. Então, quando o Espírito vem, ele nos convence. Nós temos também, não só o Espírito está dentro de nós, mas o Espírito está no meio dos irmãos. Por meio da palavra, por meio da liderança que o Senhor nos deu, para nos guiar. Esse também é uma maneira de Deus falar e nos expor, e mostrar a nossa condição. E a história mostra, tanto para Saul como para Davi, a partir do momento que nós somos expostos, que aí entra a nossa atitude. Saul, quando ele foi exposto, quando Samuel pergunta o que fizeste, o que ele faz? Ele reluta. Ele foi ainda soberbo, ele ainda foi orgulhoso. Eu fiz isso porque você atrasou. Você tinha combinado um horário comigo. Eu estava sofrendo pressão, eu preciso ir para a guerra. Não é que ele fez algo errado, ele sacrificou o Senhor. Mas ainda assim, ele se justificou. Davi não. Davi, quando foi apresentado ao seu pecado pelo profeta, ele ficou profundamente arrependido. E ele se derramou. O Salmo 51, eu não vou ter tempo de ler, mas os irmãos podem ver depois, é a história de Davi pedindo perdão por esse pecado. Ele com o coração aberto se derramou, Senhor. E isso mudou a história dele. Então, para tratar o pecado, nós precisamos ser sinceros e honestos no nosso arrependimento. E nós podemos hoje, além do que Davi teve acesso naquela época, nós podemos hoje aplicar Cristo. Porque Ele pagou pelos nossos pecados. Não se engane, não é que porque pediu perdão não vai ter que pagar. O Senhor carregou todos os pecados. O de Davi, o de Saul, o meu, o seu, o desse irmão. Todos esses pecados foram carregados na cruz. Por mim e por você. E hoje nós temos acesso ao nosso Cordeiro Pascal. Mas o que é rico ainda nesse capítulo, Paulo vai além disso. Ele não trata só do pecado, mostrando, o pecado sim tem que ser tratado, nós temos o sangue do Senhor, mas ele fala que a solução para os nossos pecados não é só aplicar o sangue, mas é comer do Cordeiro. Não é só usar do perdão que o Senhor abriu um acesso para nós na cruz, para ficar usando indefinidamente sem se alimentar do próprio Cristo.
Corinto era uma cidade muito parecida aqui com, a gente já falou várias vezes aqui, com São Paulo, cheia de... é um centro cultural, econômico. Os irmãos ali, provavelmente, tinham ali um viver que era muito contaminado também por toda essa pressão que vinha de fora. E eles, com isso, também pecavam muito. E eles tinham o sangue. Mas Paulo fala que, além de aplicar o sangue, eles precisam comer do cordeiro. E a gente entra nisso nos versículos, a partir do versículo 6. Paulo fala: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O caminho para tratar o pecado é comer Cristo. Cristo e este crucificado é a solução para todos os nossos problemas. Paulo apresenta isso falando sobre o fermento. Eles viviam no meio que o pecado era comum, e o pecado acabou se tornando algo comum também no meio da igreja. E isso, às vezes, também acontece no nosso meio, acontece conosco. Por quê? Porque de tanto conviver com o pecado, de tanto estar no meio do pecado, o Senhor não nos tirou do mundo, né? Ele nos deixou no mundo. Mas de tanto conviver com isso, nós acabamos amolecendo em alguns aspectos. Isso aqui não tem problema. Isso daqui, a palavra de Deus não diz bem isso. Tem um outro jeito de olhar, tem um outro ângulo para perceber. Eu acho que a palavra precisa ser lida à luz de hoje, com a visão que a gente tem de hoje do mundo. Esse tipo de abordagem é como o fermento, que entra em pequena medida, mas leveda toda a massa. E isso é uma responsabilidade minha e sua. Nós temos a responsabilidade de não deixar esse tipo de pensamento entrar no meio da igreja. É nossa responsabilidade não só cuidar do que nós pensamos, mas também não deixar que essas influências atrapalhem os irmãos. E aqui no Alimento Diário a gente vê, os irmãos lembraram, o próprio Senhor falou, que ele falou em Mateus, ele fala: acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento dos saduceus. O que são esses fermentos? Esses são os pontos que eu queria abordar aqui. Os fariseus eram aqueles que, na frente de todos, eles ofertavam grandes quantias. Na frente de todos, eles oravam em voz alta. Eles eram generosos. Mas, interiormente, eles estavam podres. Eles faziam isso de uma maneira hipócrita. Ou seja, a vida deles era uma com os irmãos e era outra em casa. Era uma no meio da igreja e era outra no trabalho. Outro fermento que o Senhor fala para nós nos acautelarmos é o fermento dos saduceus, que eram aqueles que não criam na ressurreição, não criam nos anjos. É o fermento dos modernistas. Veja bem, os tempos são outros. Aquela era outra sociedade, era outra história. Eu não preciso entrar no ponto, que os irmãos sabem do que eu estou falando. Esse também é outro tipo de pensamento que tem ficado cada vez mais comum na sociedade e não pode entrar na igreja. O Senhor, ele fala ali que é para se acautelar com esses dois tipos de fermento. E a maneira que Paulo apresenta aqui é que a maneira de se acautelar é lançar fora todo o fermento. A nossa atitude diante do pecado e diante das coisas de Deus deve ser absoluta. Não pode ser 99,9%, tem que ser 100%. A nossa vida com o Senhor precisa ser absoluta. Davi, quando errou, ele se arrependeu de maneira absoluta. Ele não levantou uma desculpa. Ele não entrou com nenhum pouquinho, mas ela tinha isso, ela não devia estar ali tomando banho, ali à luz do dia, tal. Ele não entrou com uma desculpa. Ele se arrependeu totalmente. E o Senhor perdoou, e o Senhor trabalhou nele por causa desse tipo de coração. E a saída para nós trabalharmos o pecado e os pecados é justamente essa. Ter também essa mesma atitude.
de alguém que é absoluto pelas coisas de Deus. Se de um lado nós temos o pecado dentro de nós, e ele é algo que todos nós estamos suscetíveis, por outro, nós temos o Espírito e a vida de Deus dentro de nós. E se nós vivemos por esse Espírito, e se nós vivemos com essa vida, nós vamos trabalhar o nosso viver por meio da palavra, por meio do sangue do Cordeiro. E a nossa vida vai ser o que diz aqui no final. A maneira de trabalhar, no fundo, com os fermentos é com os asmos de sinceridade e de verdade. A maneira de lançar fora o fermento é ser sincero e verdadeiro. É ser sincero e real na nossa vida. É ser 100% para o Senhor. É ser absoluto para o Senhor. Graças ao Senhor, existe esperança para nós. O pecado pode nos acometer, mas ainda há esperança. Porque nós temos o sangue do Cordeiro, nós temos a obra do Senhor por nós, e nós temos agora também o Espírito. Nós temos a vida de Deus dentro de nós, que pode trabalhar no nosso ser, que pode nos ganhar se nós tivermos um coração adequado. E esse é o grande encorajamento, irmãos. Não vamos ficar preocupados, puxa, eu estou suscetível a tudo isso, pode acontecer isso e aquilo comigo. Não, nós temos uma esperança. Por quê? Porque se nós somos absolutos pelo Senhor, Ele vai cuidar de cada detalhe na nossa vida. Essa é a nossa esperança. Mais tarde, nós vamos desfrutar do partir do pão. O partir do pão é justamente isso, é a Páscoa. É um momento que nós podemos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, pedir perdão para alguém. Mas no Antigo Testamento a gente vê logo depois da Páscoa, vem os pães asmos. São 7 dias de pães asmos. Então, hoje, nós podemos desfrutar do sangue do Cordeiro. Mas durante a semana, aí, irmãos, é o nosso coração com o Senhor. É a nossa atitude com o Senhor. É o nosso ir à presença do Senhor por meio do nosso espírito para reconhecer os nossos pecados. É nos debruçar na palavra. É praticar aquilo que nós temos ouvido aqui. É isso, ao longo da semana, que não é o mais agradável. Por quê? Porque são asmos, não é aquele bolo fofinho, cheio de fermento, que é gostoso de comer. Não, não é. Mas isso é a verdade, isso é a realidade, isso é a sinceridade que nos salva do velho fermento. E essa é a nossa esperança, irmãos. Cristo e este crucificado. Jesus é o Senhor. Tá bom o som? Amém? Senhor Jesus, me usa, Senhor, para realmente passar a palavra, o que Tu quer para os irmãos, Senhor, através do Espírito, Senhor. Estamos aqui, precisamos nos alimentar de Ti, Senhor. Não estamos aqui por acaso, Tu tem um propósito na vida de cada um, Senhor. Que possamos sair daqui realmente cheios de vida, Senhor, dispostos a trabalhar por Ti, Senhor. Ó, Senhor, que essa manhã seja uma manhã alegre, cheio de vida, que possamos realmente desfrutar isso junto com os irmãos. Jesus é o Senhor. Amém. Os irmãos estão tão para trás hoje, acho que quando foram arrumar as cadeiras, ficaram sabendo que era eu e Daniel, deixaram vocês para trás. Hein, Daniel? Acho que foi isso. Estou vendo minha esposa longe lá hoje, minha filha. E eu não enxergo muito bem quando está muito para trás. Eu acho que é ela pelo jeito dela, eu acho que é ela. Não, nem tanto assim. Eu enxergo sim um pouco, nem não tão perfeito. Que semana, hein, irmãos? Espero que os irmãos tenham desfrutado o alimento diário. Que mais uma vez, uma semana riquíssima. Muita palavra. E a gente não pode ficar alheio à revelação que tem passado a nós através dos profetas. Não podemos ficar alheio, senão o bonde passa. O Senhor precisa nos usar. Se você ficar alheio, o Senhor não vai te usar. Vai usar quem realmente está fervoroso e está tomando essa palavra como realidade, né, na vida de cada um. Então, o irmão falou sobre... O irmão Daniel já fez uma introdução aqui. Mas eu queria ler com vocês 1 Tessalonicenses 2, o versículo 11 e 12. E por que, irmãos, que Deus permitiu que fosse registrado um acontecimento desse em Coríntios? Ou mesmo um acontecimento desse com Saul, ou o mesmo acontecimento esse com Davi. E nós estamos falando isso milhares de anos depois. Por quê, irmãos? Porque isso hoje também está na vida da igreja. E precisa ser tratado.
E o irmão falou que hoje nós temos o Espírito em revelação, mas o Espírito não dá revelação e está registrado na Bíblia. E Paulo deixa vários exemplos de como tratar as situações e como que a gente tem que se portar diante disso. Então, 1 Tessalonicenses 2, 11 e 12 fala: e sabeis ainda de que maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chamas para o seu reino e glória. Então, diante de algo chocante que a gente escuta na igreja em Corinto, choca a gente mesmo, mas ele fala que é de maneira como o pai a seus filhos. Por isso nós estamos lidando com isso, para tratar desses assuntos com amor, para levar as pessoas, aos irmãos, nós mesmos ao arrependimento. Isso que Paulo deixou registrado para nós. Exortamos, consolamos e admoestamos para viveres por modo digno de Deus. Tudo isso está registrado para que você e eu, através do Espírito, termos a condição de vivermos de modo digno, que vos chamas para o seu reino e glória. Então o Senhor quer que você viva de modo digno. Fala para o irmão, o Senhor quer que você viva de modo digno. Irmão que vive de modo digno é o irmão cheio de Espírito. Você não tem condição, o Daniel falou, você por si mesmo não consegue viver de modo digno. Nem eu, nem você. A gente só consegue viver de modo digno, a gente falar através do Espírito. É um Vilmar crescido, é um Vilmar diferente, é um irmão diferente. É um irmão que não se contenta com ontem, que olha para frente. É um irmão que participa ativamente da vida da igreja. É um irmão que desfruta o alimento diário. É um irmão que não consegue ficar um dia sem ler a Bíblia, de desfrutar, de orar, de se arrepender. Senhor Jesus. Paulo deixou registrado para nós, irmãos, e a gente viu, vou falar sobre algumas coisas, que a igreja de Corinto tinha falta de sensibilidade. Por isso que ele fala para nós hoje. Será que qual que é o nosso posicionamento hoje em relação a tudo que tem acontecido no mundo? Nós realmente somos sensíveis no Espírito? Algumas coisas têm incomodado você que estão acontecendo no mundo ou não? Não precisa responder. Te incomoda algumas coisas que entrou na vida da igreja? Com nossos filhos, nossos jovens, nossos adolescentes. Ele está falando lá sobre a falta de sensibilidade dos irmãos em Corinto. Ele fala também sobre discernimento do que é certo e errado. Você consegue hoje discernir o que é certo e errado dentro da sua casa, na sua vida, no teu trabalho, na tua vida social? Por isso que ele fala que nós temos que ter essa semana uma vida cheia de Espírito, se alimentando desse cordeiro pascal, se alimentando do cordeiro pascal e não aceitando o fermento na vida da igreja. Em Romanos 8,15, abram lá, Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de filiação, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Você não recebeu o espírito de escravidão, você é filho, você creu, você recebeu o Espírito. É isso a igreja de Corinto. Nós não recebemos o espírito de escravidão para viver atemorizado. Nós recebemos o espírito de filiação. Você é filho. Você tem que reagir de forma diferente. Você é separado. Ou não, irmãos? Você é santo. Santo é separado. Santo não se conforma com as coisas desse mundo.
O mundo hoje tem uma pressão violenta para que a igreja, nós aqui, se conformemos com as coisas desse mundo. Não, é normal. É normal a separação entre casais. É normal ser feliz. Eu quero ser feliz. É normal fazer sexo antes de casar. Jovens, é normal, todo mundo faz. Leva a menina para tua casa, ou o menino para tua casa, deixa ele no quarto, é normal isso. Isso entrou na igreja, irmãos. O mundo prega que isso é normal, tá? É normal assistir certos programas de televisão. É normal certas literaturas, todo mundo faz. Eu não estou falando para os não crentes. Paulo, é isso que Paulo estava alertando para nós, e esse alerta fica para mim e para vocês. O que nós estamos aceitando na nossa casa e na nossa vida? 1 Coríntios 4, 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Nós lemos, estudamos, ouvimos aqui sobre a questão dos despenseiros. E o 2, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Diante de tudo isso, diante dos pecados relatados e do mundo do jeito que está, Deus quer nos encontrar fiel, ministros, despenseiros de vida, de alegria, de paz, que as pessoas nos conheçam como pessoas realmente fiéis a Ele, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Em Efésios 5, abram lá, Efésios 5. Efésios 5, Senhor Jesus. O 3, que fala também, Paulo falou lá para os Coríntios, falta de sensibilidade, o que é pecado, o que é errado. Mas fala, ó, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem sequer, Paulo fala. Nem conversação torpe. Espera aí, isso aqui só era para a igreja em Coríntio? Hoje pode, então, na vida da igreja, conversação torpe? Não, né? Nem palavras vãs, ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Senhor Jesus. Sensibilidade, irmãos. Na página... Não vou ler aqui agora, não. Ainda aqui em Efésios, eu vou continuar. Ó. Sabeis, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, nem tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É filhos aqui. Senhor Jesus. Portanto, não sejais participantes com eles. Você é cúmplice. Falta sensibilidade para você. Você é cúmplice com alguém da sua casa que está fazendo algo que você sabe que não agrada o Senhor. Ou você admoesta, ou você ora, ou você puxa ele, leva para os presbíteros, oram juntos, ou você é cúmplice, ou você deixa. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Fala para o irmão do lado. Anda como filho da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Irmãos, não é provar de vez em quando o que é agradável ao Senhor. É provando sempre que é agradável ao Senhor. Por isso, com espírito fervoroso, a hora que você não provar, o Espírito vai acusar. E daí vem um verdadeiro arrependimento, irmãos. E volta para o plumo de novo.
E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Você é cúmplice das obras infrutíferas? É cúmplice sim, de vez em quando a gente é cúmplice. A gente demora para reagir. E eu não estou falando nem de criticar nada, é de se voltar ao Senhor e orar pela pessoa. A gente questiona, condena, muitas vezes, mas não ora pela pessoa. Não é isso que nós estamos falando aqui. É orar pela pessoa. E mesmo de vez em quando a gente é cúmplice. Sabe o que a gente é cúmplice? A gente acha bonito. Eu não vou mencionar algumas coisas aqui, mas alguns programas de televisão com certas cenas. A gente aceita. Eu vou falar para vocês quantas séries de TV que tem hoje em dia aí. O irmão fala no Alimento Diário aqui, quem leu sabe. Quantas? Várias séries de TV. Eu estava assistindo com a minha neta lá em Uberaba, como que é o nome lá? Vou expor aqui um pouquinho. É um seriado da Record, que em 170 capítulos, acho que é da vida de Davi, não, da vida do povo saindo do Egito, não sei se seja, é um seriado da Record. Aparentemente, é cristão, e ela é cristão, uma novela cristã, um seriado cristão dos 170. Eu falei para minha filha, não quero que a minha neta assista mais, porque é muito fermento. É muito fermento. Não é pouco fermento. É muito. Quem já assistiu, põe muito fermento nisso. E muito romântico. Várias cenas dos israelitas se beijando e assim por diante. Então, muito romântico. E você é cúmplice disso? Eu falei para minha filha, não quero ser cúmplice disso. Não quero. E você, assiste ou é cúmplice? Se você assiste é pior ainda. Se teu filho assiste e você permite, naturalmente você é cúmplice. E são coisas pequenas, isso é fermento, irmãos. Entra pelo ouvido do jovem certo tipo de músicas que você acha que é normal. Meu amigo escuta, eu também escuto. É normal. Não permita, a gente não permite. Mas Vilmar é muito radical. Não é isso, irmãos. A gente não permite que certas coisas entrem lá dentro de casa. Não permite. Mas não é eu que sou rigoroso. É que o Espírito não me dá liberdade. É isso que eu estou falando aqui, se você ser cúmplice. Por isso que lá em 1 Coríntios 5, Paulo fala, o irmão já leu, no versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Nossa, pensou? No mundo não está, mas estava dentro da igreja. É muito grave isso, mas ele está falando para nós hoje, irmãos. Para nós. E no 2 ele fala, e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegasse a lamentar. Ficou normal. Para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. É normal muitas vezes. Não caiam nessa, irmãos. Não é normal. Tragam para a Bíblia. Tragam para o Espírito. Ore muito. O Espírito vai revelar para você se é normal ou não é normal. Como é que eu educo o meu filho? O que eu falo para minha filha, para o meu adolescente, para a minha criança? Que eles estão vindo, eu vejo meus netos. Vem com várias coisas, sujeiras do colégio. Normal, estão escutando. Normal escutar. Não é normal aceitar. Certos palavreados, certas atitudes. Eu vejo o quanto o Billy se esforça ali e ora com eles e sempre tem uma coisa que eles trazem do colégio. Esse é o nosso papel. De ensinar a criança no caminho que deve andar. É sim. É difícil? Claro que é difícil, é muito difícil. A tendência é dar um celular para acalmar uma criança. Essa é a tendência. Pai tem que disciplinar filho. Levar o filho a amar o Senhor. Certo? Apocalipse 18, 2, 3. Abram lá.
Vocês vão ficar chocados com isso aqui. Quem leu? Então exclamou com potente voz, não foi de voz baixa, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Senhor Jesus, hein, irmãos? Ao 3, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Qual a visão que você tem do mundo hoje? Pare um pouquinho, pense. Qual a visão? Como está o mundo aí fora? Está parecido com a Babilônia aqui ou não? Não senti firmeza, não. Está parecido ou não está? Está ou não está? Então leia em voz alta o 4. Ouvi outra vez do sol, dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Ouvi outra vez. Fala por mão do lado. Ouve outra vez. Fala de novo. Retirai-vos dela, irmão. Isso é a salvação para mim e a salvação para vocês. Essa palavra é muito rica essa semana. A gente tem que se retirar, não ser cúmplice, não se amoldar a esse mundo. Daí o Senhor certamente vai te abençoar. Ele é um Deus misericordioso. Ele não quer ver você sofrendo. Ele quer famílias felizes, pregando o Evangelho. Mas primeiro, você tem que se posicionar. Por isso que fala, retirai-vos dela. Jovem, retirai-vos da Babilônia. Os velhinhos, retirai-vos da Babilônia. Ninguém se admite que é velhinho, né? Eu vou me incluir nessa, acima de 50. Meia idade, retirai-vos dela. Senhor Jesus, para não serdes cúmplices. Imagine o Senhor voltando e olhando para você e falando: você foi cúmplice, tantos anos dentro da tua casa, você foi cúmplice nisso. Pensou, irmãos? E você vai ser julgado. Você vai responder, eu vou responder por isso. E eu não quero ser cúmplice. Alguém aqui quer ou não, quando o Senhor voltar? Não quer, né? Senhor Jesus. E para isso, irmãos, aqui eu vou falar o que o irmão escreveu aqui, falou: hoje em dia, até na vida da igreja, de tanto que é bombardeado pela internet, acaba sendo normal olhar pornografia. Está escrito aqui. É normal? É normal? Entrou na igreja, irmãos. Daí ele falou aqui também sobre séries, novelas. Não é normal, irmãos. Não é normal. Não é normal. Eu recebo milhares de e-mails. Eu recebo mais ou menos 150 e-mails dia. WhatsApp, nem todos eu consigo ver, mas eu devo receber uns 80 aí, 60, porque eu tenho do banco, da vida da igreja, tem bastante também aqui, né? E vem e-mails, vinha WhatsApp de algumas coisas que não devem ser abertas. Quando aconteceu isso, eu devolvo com o versículo. Nunca mais vem nada. Entenderam a prática ou não? Se acontecer, devolve com um versículo. Eu tenho um dos meus maiores clientes. E eles acabam mandando para todo mundo. E isso há muitos anos atrás me mandou. E eu devolvi com um versículo. Hoje ele sabe, ele me devolve alguns versículos também. Mudou totalmente. E você? Você é cúmplice? Se você abrir, é cúmplice. E sabe de uma coisa, irmãos, mais terrível ainda, que Satanás vê que você abriu. Opa, abriu é presa fácil. Ele vai te colocar algumas tentações porque você abriu, você acessou. Então, irmãos, não sejamos cúmplices.
E como fazer isso? A gente precisa ter comunhão com Deus. 1 João 1, 3 e 4. Abram lá. 1 João. Precisamos estar próximo de Deus, cheio do Espírito. 1 João 1, 3 e 4. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, a nossa comunhão é com quem? Com o Pai. Quanto tempo você tem comunhão com o Pai durante o dia? Ou quanto tempo você tem comunhão com essas coisas que eu falei aqui? Perda de tempo aí em várias coisas. A comunhão nossa tem que ser com o Pai. Então, se algo vai errado na sua vida, se algo realmente você percebe que está faltando mais o Senhor na sua vida, é que falta tempo de comunhão com o Pai. Se você tem pouco tempo de comunhão com o Pai, você se alimenta muito pouco do Cordeiro Pascal, dificilmente você vai ter esse total discernimento. Você acaba sendo cúmplice das coisas, porque o Espírito ainda é em... Não é Jeremias que fala sobre as águas, lá é Ezequiel. Não vou ler Ezequiel aqui, mas vocês lembram, já foi falado várias vezes. Se você está atravessando um rio, com a água aqui na canela, você sai pulando, você tem total liberdade, certo? Certo, jovens? Imagina, já cruzaram algum rio? Já brincaram no rio? Ou na praia no início ali? Você tem liberdade. Água no joelho, você também tem uma certa liberdade. Se a água estiver aqui, qual liberdade você tem? Você tem que nadar, mas você não tem mais liberdade, né? Assim é o Espírito também. Se você está fazendo do jeito que você quer, da forma que você quer, o Espírito está desse tamanhozinho em você, ó. O irmão Dong falou aqui uma vez, eu já falei aqui, vou falar de novo. Quem tem mais de 50% na tua vida, que nem uma empresa, quem que é o sócio majoritário na sua vida? É você ou é o Espírito? Se é você, você manda. Se é você, você manda. Se é o Espírito, é Ele que manda. Mesmo que você erre, Ele vai te constranger e opa, vem para cá, se arrepende e volta para o caminho certo. Então, precisamos ter comunhão com o Pai. 1 Coríntios 1, 2. Senhor Jesus. Paulo falando, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Você sozinho, você terá dificuldade, irmãos, de ter discernimento, de ter uma vida repleta. Você precisa estar com o corpo, precisa estar com os irmãos, com todos aqueles que invocam o nome do Senhor. É um engano que o inimigo fala para você, que ele incute, que você sozinho, não, já tenho Deus, já escutei várias vezes isso, quando a gente prega o Evangelho, não, já tenho Deus, eu tenho meu Deus, eu leio a Bíblia, mas em casa eu me cuido. É um engano, irmão, você precisa do corpo, você precisa dos irmãos, precisa de um cuidando do outro, você precisa do Bucafé, você precisa do grupo familiar, cuidado mútuo, já fala o nome, um precisa cuidar do outro. E a partir do momento que você cuida do outro, experiência própria, você vê que seus problemas são pequenos. E o Senhor vai te abençoando tanto, que você quer cuidar mais, apacentar mais. É isso, um cuidando do outro, irmãos. Aí você vem o discernimento, você já não quer assistir certas coisas, já quer andar de modo diferente, você já não aceita certas coisas. Tem um exemplo que eu sempre dava para os irmãos mais novos, e muito simples. Quando você crê no Senhor Jesus, você é irmão novo, acende uma vela no teu quarto.
Era tudo escuro, acendeu uma vela. Mas você consegue enxergar algumas coisas já com a vela, certo? Daí você se alimenta do Senhor. Você se apega com mais firmeza. Daí vem uma lâmpada de 60 watts. Opa! Daí você vê que tinha aranha na parede. Você tem que tirar aquelas aranhas, você limpa. Tinha uma sujeira no canto que com vela você não enxergava. Daí você está com os irmãos. Mais vida, mais vida. Uma lâmpada de 100 watts. Clareou tudo, irmãos. Você viu que ainda tem coisa que você tinha que ter tirado do teu quarto. Assim é o crescimento em vida. Se tem coisa, se você acha que você não tem mais nada para tirar da tua vida, cuidado que o Senhor vai te arrebatar, rapidinho, porque pessoa perfeita já tem nada ainda para ser tratada, o Senhor vai, opa, vem cá que esse é especial. Eu acho que não, né? Acho que nós estamos aqui porque nós precisamos de muito trato ainda. É por isso que nós estamos aqui. João 16, abra lá em João. Não, 1 João 1, 5, 7 ainda, por favor. 1 João 1, 5, 7. Vou apurar, que senão meu tempo... Bom, o Ulisses não está aí, ele não vai me chamar a atenção. Mas tem o André. O André disse que eu posso ter 1 hora hoje. Vou ficar sozinho, né? Senhor Jesus. 1 João 1, 5 até 7. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é a luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmãos, mantemos comunhão uns com os outros. É assim a vida da igreja. E é muito rico, né? Deus é luz. Então não adianta, não há nele trevas nenhuma. Nenhuma. Se tem algo errado, tem que ser levado para a cruz. Porque trevas não entram no Santo dos Santos. E não adianta, se você tem algo errado em sua vida, não adianta orar, irmãos, sem o arrependimento. Primeiro o arrependimento. Então, diante da mesa, que nós vamos daqui a pouco participar, a gente pode ter um tempo aqui de arrependimento, para a gente realmente chegar no Santo dos Santos com o coração limpo, puro. E daí sim, irmãos, pode ter certeza que o Senhor vai escutar a nossa oração, como a gente cantou o hino aqui. Em João 16, agora sim, 7. João 16, 7. Fala do Espírito, né? Eu vou passar rápido. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quando vier, porém, o Espírito, já veio esse Espírito? Está em você? É Ele que vai te dar revelação. É Ele que vai te dar discernimento. Não tem um livro aqui que o livro é para nos orientar, para mostrar, mas é através do Espírito. Vilmar, como é que defino o que é certo e errado? Senhor Jesus, como é que eu defino? No Espírito, irmãos. Não está escrito aqui na frente. Eu brinco com os homens que na reunião de oração nossa lá, que tem vários homens novos. Qual que é a lei aqui? O que pode e o que não pode? O que está escrito? Qual a regra que pode?
Qual que é a regra, irmão? É espírito e vida. Pode isso, não pode aquilo. A gente não tem nada escrito, não está no nosso regulamento, certo? Mas é espírito e vida. O espírito que nos acusa. É esse espírito que já está conosco hoje, né, irmãos? Página 44 do Alimento Diário. Lá no último parágrafo eu vou ler. Portanto, o caminho para termos cada vez mais discernimento do pecado é intensificar nossa comunhão com o Pai e com o corpo de Cristo. Andar como os filhos da luz e nos encher cada dia mais do Espírito. Essa era a necessidade da igreja em Corinto. Essa é a nossa necessidade hoje. Jesus é o Senhor. Fala para o irmão, essa é a sua necessidade, irmão. Encher do Espírito. Essa é a tua e essa é a minha necessidade. Por último, irmãos, só queria falar um pouquinho sobre o fermento. O irmão já falou, Daniel, mas eu vou falar só um pouquinho do fermento. Lucas 12:1, abram lá. Bem rapidinho, Lucas 12:1. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mais uma dica aqui para nós, mais um puxão de orelha. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Entra fermento aqui na vida da igreja ou não? Ih, ninguém não entra aqui não, André. Não entra. Aqui não entra, nem passa na porta. Alguém tem fermento no bolso? Nem o pão que a gente chuta aqui tem fermento, sabia? Não tem fermento. Mas se ele falou isso, é porque entra. É isso, mais uma coisa, o fermento na vida da igreja. E ele cita o exemplo aqui de Herodes. Herodes, ele amava muito João Batista. Respeitava muito. Ficava admirado com a palavra de João Batista. Ele tinha até medo do que João Batista falava, a Bíblia fala. Sabe o que o irmão falou para nós com relação a Herodes? Ele comparou o irmão que só vem domingo a Herodes. Ai. Não sou eu não, está aqui, hein? Está aqui. Dói ou não? Porque Herodes admirava, é bonito, a palavra é linda. Mexia com o sentimento de Herodes. Mas o que ele fez? O que Herodes fez? Vamos lá, irmãos, me ajudem. O que Herodes fez com João Batista? O que ele fez? Cortou a cabeça. Mas ele não amava o irmão lá, não. Ele respeitava, achava bonita a palavra. É assim, o irmão comparando nós a Herodes. Se a gente vem aqui e escuta, acha bonita a palavra, mas não pratica. Nós somos comparados aqui a Herodes. Irmãos, Senhor Jesus, como nós precisamos crescer em vida. Por isso que fala na página 50, amado leitor, por que há tantos problemas nas famílias dos cristãos? Está falando para nós, ó. Por que não tira os fermentos da sua casa? Por exemplo, diante do televisor, do computador, do smartphone, nós nos alimentamos de pão com fermento ou sem fermento? O que tem nesses ambientes aqui? Pão com fermento ou sem fermento? Muitos se acostumaram tanto a ver novelas e séries que passam a reproduzir o comportamento dos personagens a que estão assistindo. Venham com constância os casos de traição entre casais. Isso é muito comum, né? Pouco depois, podem começar a pensar: eu não sou feliz com meu marido, com minha esposa. Quero me separar, pois também tenho o direito de ser feliz. Pensamentos assim procedem de alguém que está comendo pão com fermento. Aquilo que eu falei, entrou na tua casa,
você entende que é normal. Vamos tirar o fermento das nossas casas? Não senti firmeza de novo. Agora já que vocês, como eu não senti firmeza, você vai perguntar para o irmão: você vai tirar o fermento da tua casa, irmão? Tem que tirar. Não, você quer ter uma vida diferente? Você quer que o Senhor um dia volte? O dia que o Senhor voltar, Ele vai olhar para você: venha cá, verdadeiro adorador. Pensou? Você quer isso, irmão? Você quer que o Senhor te chame? Venha cá, jovem, você é meu verdadeiro adorador. Sem fermento. Ou vocês acham que verdadeiro adorador tem fermento? Vamos tirar o fermento das nossas casas. É para isso que nos alimentamos de Cristo como nosso Cordeiro Pascal, obtermos forças para abandonar todo o fermento, todo o pecado e dar início a uma nova vida. Vamos a partir de agora, irmãos, ter uma nova vida diante da nossa casa, dos nossos amigos, da nossa vida social, familiar. Vamos, irmãos, sem fermento? Senhor Jesus. E por último, na página 52, eu vou ler para vocês, que ele fala sobre um pouco de Herodes. Ele fala de Herodes, depois ele fala: aplicando a nossos dias, são aqueles cristãos que chegam às reuniões da igreja, ouvem e apreciam a palavra, mas depois que retornam para suas casas, continuam a ser as mesmas pessoas. Senhor Jesus. Esse é o fermento de Herodes, o mero apreciador da palavra. Isso parece um pouco outro tipo de fermento. Aqueles que falam palavras bonitas para os outros, mas eles mesmos não as praticam. Foi falado aqui hoje. Lá que está lá em Mateus 23:3. A direção que recebemos do Senhor é: não nos devemos associar com pessoas assim. Portanto, como vimos, o Senhor lida com o pecado com muita seriedade. É tranquilo. Não, o Senhor lida com o pecado com muita seriedade. Pode ser que por isso que a gente não é atendido. A gente implora para o Senhor, mas ainda tem algo em nós que impede o Senhor nos ouvir. Não vamos ser indiferentes a todas essas questões. Nunca podemos esquecer: a disciplina tem como alvo o arrependimento. Vem a disciplina. Quanto antes você se arrepender, mais bênçãos, mais misericórdia. Deus nos ama. Vamos celebrar Cristo como nossa Páscoa e ter um viver comendo pão sem fermento. Que o Senhor nos abençoe nesse propósito. Louvado seja Ele por seu amor. Queria que a gente cantasse, diante de toda essa palavra, somente aquela estrofe. Pessoal da música, falem junto comigo, chamem eles. Pessoal da música, amém. A gente quer cantar a estrofe do trabalho a Senhor em nosso interior. O ser natural vem consumir. Só tem um jeito, irmãos. É o Senhor trabalhar em você e em mim e consumir todo o fermento, todo o ser natural. Amém ou não? Amém. Vamos ficar de pé e vamos cantar esse hino. Antes, né, comigo? Tá ligado? Tá ligado. Queima nossas impurezas, tira a mente de simolidão. Ade